do Vitória para encarar o Vasco na luta contra o rebaixamento. Boa noite. Quem frequenta a estação da Lapa está cansado dos problemas de infraestrutura. As escadas rolantes completaram um mês sem funcionar neste domingo. A concessionária que administra a estação diz que não tem previsão para a conclusão do serviço. Já são pelo menos 30 dias de escadas rolantes paradas na estação da Lapa. E haja fôlego para subir os degraus. Para quem tem dificuldade de se locomover, a situação é ainda mais difícil. Nós de idade, para subir 3 escadas não tem condições. Seu José tem artrose e sobe a escadaria quase todos os dias. Tem mais de um mês que eu soube isso aqui, esse castigo. Todo dia eu subi esse degrau com meu joelho estourado. De noite eu ficava sentindo dor. Por conta do esforço para subir os mais de 140 degraus da escada tradicional, muita gente acaba tirando a máscara. É uma maratona, né? Todos os dias. E temos que tirar máscara, porque com máscara e subindo as escadas não dá. E a dificuldade não é só para quem sobe as escadas. Descer tantos degraus também é difícil. Essa senhora precisou se encostar no corrimão, com medo de cair. Seu Francisco usa muleta e estava revoltado com a situação. É muita dificuldade aqui, moço. É a coluna que eu operei. A concessionária que administra o terminal informou que a escada rolante parou de funcionar depois de uma pane elétrica. Eu acredito que eles estão economizando energia, porque não pode. Todas as escadas rolantes tá com defeito e não sei quantos dias já faz, mais de 15 dias, já vai entrar meses. A concessionária Nova Lapa informou que não tem previsão para finalizar a manutenção preventiva. Enquanto isso, o esforço continua para subir os mais de 200 degraus para cerca de 400 mil pessoas que usam por dia o terminal. É que ela pagando promessa. A Secretaria Municipal de Mobilidade informou que notificou a concessionária Nova Lapa para que o problema seja resolvido o quanto antes. 4 cidades baianas decretaram situação de emergência por causa da chuva do fim de semana. Em Maragogipe, na região do Recôncavo, um rio transbordou e inundou parte da cidade. A água invadiu casas e lojas e causou graves prejuízos a pelo menos 28 famílias que precisaram sair dos imóveis e foram levadas para abrigos. O temporal começou por volta das 5h30 da tarde de sábado e durou quase 2 horas. No domingo, voltou a chover. A prefeitura decretou situação de emergência. O fornecimento de água foi interrompido em parte da cidade porque a chuva danificou tubulações da Embasa. Em Camaçari, na região metropolitana, a chuva e o vento forte derrubaram um muro de um condomínio. Uma câmera de segurança registrou o momento exato da queda do muro. Por muito pouco, um carro que passava na hora não foi atingido. O motorista conseguiu manobrar, invadiu a pista contrária e evitou um acidente grave. Pelo menos 10 localidades do município ficaram alagadas porque o rio Camaçari transbordou. 30 famílias precisaram deixar as casas por causa dos riscos de desabamento. Em 3 horas, choveu na cidade o esperado para todo o mês de novembro. Choveu forte também na cidade de Rui Barbosa, a 320 quilômetros de Salvador. As ruas foram tomadas pela água e, segundo a prefeitura, centenas de famílias foram prejudicadas. E uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas em um tiroteio na Praia da Preguiça, na Avenida Contorno, aqui em Salvador. O crime aconteceu na tarde de domingo. A suspeita é de uma briga entre facções rivais. A marca de sangue ainda estava na areia da Praia da Preguiça hoje de manhã. Foi neste ponto, ao lado de um barco, que um homem morreu após um ataque armado que aconteceu no local no último domingo, por volta de 12h30. Outras 4 pessoas foram atingidas e levadas para o Hospital Geral do Estado. Entre elas, uma jovem de 17 anos. A informação que chegou preliminarmente é que teria uma pessoa ou algumas pessoas alvejadas na praia. A ocorrência foi atendida de imediato, com a presença da Polícia Militar, que chegou, inclusive, a prestar socorro a uma das pessoas que foi alvejada. Posteriormente, tomamos conhecimento de que no Hospital Geral do Estado haviam dado entrada mais 3 pessoas. Segundo a
polícia, cerca de 3 homens chegaram em um carro e da parte de cima da praia começaram a atirar em direção às pessoas que estavam na areia. Uma das linhas de investigação é de que a motivação do crime teria sido uma briga entre facções criminosas rivais. No momento do crime, o local tinha pouco movimento, mas a Praia da Preguiça tem ficado bem movimentada aos finais de semana. O policiamento tem sido reforçado durante a Operação Verão da PM. O policiamento em toda essa região está sendo reforçado diuturnamente, principalmente aos finais de semana, para justamente prover a sensação de segurança. Sobre o caso, a Polícia Civil informou que está investigando a morte do homem vítima de disparos de arma de fogo. Ele não foi identificado. Veja a seguir, familiares e amigos falam da trajetória de Henrique Ribeiro, produtor baiano que morreu junto com a cantora Marília Mendonça em acidente de avião. Nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 8 mortes e 245 novos casos de coronavírus. A taxa de ocupação dos leitos de UTI está em 34% em toda a Bahia e aqui em Salvador, 32%. Amanhã, a vacinação segue aqui na capital. A primeira dose será aplicada em adolescentes com 12 anos ou mais e em maiores de 18 anos. Podem tomar a segunda dose da Pfizer e da Oxford quem tem data de retorno até o dia 5 de dezembro e da Coronavac até o dia 10 de novembro. A dose de reforço continua a ser aplicada em idosos e trabalhadores da saúde com mais de 60 anos, que tomaram a segunda dose até o dia 8 de junho, e em pacientes imunossuprimidos que tomaram a segunda dose até o dia 5 de outubro. O cinema Glauber Rocha deve assinar uma nova parceria que deve garantir a reabertura do espaço que fica no Centro Histórico de Salvador. William Tales Silva, da Rádio Band News FM, tem mais informações. Oi, William, boa noite. Quando será firmada essa parceria? Boa noite, Carol. A parceria com o Grupo Meta, antigo Grupo OAS, será firmada amanhã às 5 da tarde no próprio Cine Glauber Rocha, que também vai mudar de nome. O espaço passa a se chamar Cine Meta Glauber Rocha. O grupo substitui o Itaú, que anunciou a suspensão do patrocínio do cinema em setembro deste ano. O banco justificou o fim do patrocínio pelo baixo público do espaço, que estava ocupando apenas 20% das salas desde 2019, e por uma reorganização da estratégia da empresa no setor. Agora eu falo sobre outro assunto. Foram divulgadas hoje imagens do ataque armado que terminou com 4 pessoas baleadas no bairro de Nazaré, aqui em Salvador. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que 3 carros param e iniciam o ataque. Segundo a polícia, o alvo dos criminosos era um jovem que teria envolvimento com o tráfico de drogas. As vítimas do ataque foram ele, a esposa dele e 2 filhos dela, um adolescente de 15 anos e uma criança de 2 anos. Os 4 seguem internados e não há informações sobre o estado de saúde. O crime será investigado pela Delegacia dos Barris. Volto com você, Carol. Tá certo, William. Obrigada pelas informações. Boa noite para você. A área que abriga o Arquivo Público do Estado da Bahia será leiloada amanhã. O casarão, conhecido como Solar Quinta do Tanque, fica no bairro da Baixa de Quintas, aqui em Salvador, e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1949. O terreno, que inclui o prédio onde fica o Arquivo Público, é um dos itens que serão penhorados em um processo judicial movido por uma empresa de arquitetura contra a Bahia Tursa. A empresa TGF Arquitetos, LTDA, busca receber indenização por serviços que teriam sido prestados da elaboração de projetos. Uma ação que vem sendo julgada desde 1990. Em 2005, a ação foi executada e a Bahia Tursa ofereceu o Solar Quinta do Tanque para penhora. Um primeiro leilão do imóvel foi realizado no dia 18 de outubro deste ano, com o lance inicial no valor de cerca de 12,5 milhões de reais, mas não houve licitantes. Um segundo leilão virtual será encerrado nesta terça-feira, às 10 da manhã, com o lance inicial mais baixo
gasto de cerca de 6,5 milhões de reais. Gerido pela Fundação Pedro Calmon, o Arquivo Público da Bahia, que tem sob custódia mais de 40 milhões de documentos, é considerado a segunda instituição arquivística pública mais importante do país, atrás apenas do Arquivo Nacional do Brasil. De acordo com a Procuradoria-Geral do Estado, o governador Rui Costa afirmou que adotará todas as medidas para que o imóvel, de inestimável valor histórico e cultural, retorne ao patrimônio público em propriedade plena, sem ônus algum. Veja a seguir, com gasolina cada vez mais cara, já tem gente refazendo os cálculos para saber se vale a pena manter o carro. E ainda, a reabertura da Igreja Nossa Senhora da Saúde, que ficou 9 anos fechada. A tragédia com o avião que levava a cantora Marília Mendonça encerrou uma parceria pessoal e profissional da artista com o produtor baiano Henrique Ribeiro, que também morreu no acidente aéreo na última sexta-feira. Hoje a gente mostra a trajetória dele na música sertaneja e a saudade da família que ainda vive aqui em Salvador. Mais conhecido como Henrique Bahia, o produtor artístico tinha 32 anos. Hoje, a família dele nos recebeu em casa, inclusive o filho de apenas 8 anos. Era uma pessoa muito querida, meu super-herói. Ele amava o que fazia. E a relação dele assim com Marília era muito linda, né? Ele colocava tudo direitinho nela e dava um beijo na testa e ela entrava no palco. A mãe dela me passou um áudio assim, desesperada e triste, porque ela queria estar aqui para ver Henrique. E ela disse para mim: Marisa, eu perdi 3 pessoas da minha família. Henrique era um filho para mim. Era uma referência para mim e eu amava isso, assim, de ver o crescimento e como ele era tão bem quisto pelas pessoas que ele se relacionava. A cantora Maraísa, da dupla sertaneja Maiara e Maraísa, escreveu em uma rede social que Henrique era o melhor produtor do Brasil. Desde cedo, Henrique sonhava ser produtor artístico. Fez faculdade de gestão de eventos e há mais de 10 anos foi embora de Salvador em busca de oportunidades em Divinópolis, Minas Gerais e depois em Goiânia. Foi lá que se tornou produtor do cantor sertanejo Cristiano Araújo. Com a morte do artista em um acidente de carro em 2015, Henrique foi contratado por Marília Mendonça. Até hoje, no auge, o produtor geral da maior artista hoje no nacional, ele sempre fez questão de ser amigo e parceiro de quem é menor, de quem está começando. Então, eu acho que esse lado generoso dele e de carinho mesmo com as pessoas, levou ele a crescer tão rápido. O papel do Henrique, a produção pessoal, é aquela que cuida dos mínimos detalhes, desde uma maquiagem, um cabeleireiro, uma manicure, o figurino, né? Que os profissionais executam, mas é ele que faz acontecer naquele momento. Ele é a ponte entre todos os outros profissionais e o artista. O Henrique era a ponte entre os profissionais e a Marília. Fica a saudade, mas também um grande legado no mundo artístico e na família. Sempre carinhoso comigo, com toda a família. Um dia nós vamos nos encontrar. E eu tenho certeza que ele está bem. Mais um shopping inaugurou a decoração de Natal em Salvador. No Paralela, o Papai Noel chegou em um carro do Corpo de Bombeiros. Depois, o Bom Velhinho passeou pelos corredores do centro de compras. Uma árvore de Natal de 12 metros foi montada e a decoração deste ano tem como tema a Patrulha Canina. A programação de Natal inclui atividades interativas com oficinas de cartões natalinos e encontros com os personagens da Patrulha Canina. A Igreja de Nossa Senhora da Saúde, que estava fechada há 9 anos, foi reaberta hoje em Salvador. O templo, construído há quase 3 séculos, passou por uma restauração nos últimos 3 anos. Voltar a frequentar as missas ao lado de casa é motivo de alegria para a dona Marta, moradora do bairro da Saúde há mais de 40 anos. Pertinho aqui de casa, aí fica melhor para a gente, melhor ainda, mais seguro. Que aqui é movimentado, aqui é melhor para a gente frequentar. A igreja construída no século XVIII ficou fechada por 9 anos. Além de um local de fé e devoção, já foi cenário para a gravação do filme Dona Flor e seus 2 maridos.
A igreja Nossa Senhora da Saúde e Glória é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Toda a estrutura da igreja foi restaurada, inclusive o acervo, as pinturas e as imagens de arte sacra. Hoje é um ponto inicial, um marco da entrega da obra e daqui mais ou menos 15 dias deveremos ter o início das atividades com a missa solene, a qual terá a presença de muitos sacerdotes da arquidiocese, movimentos e todo o povo de Deus. A entrega com a conclusão das obras foi feita pelo prefeito Bruno Reis, o ministro do Turismo Gilson Machado e o ministro da Cidadania João Roma. Foram investidos R$8 milhões na restauração. Nós temos tido muitos avanços na recuperação deste patrimônio que é tão importante para a nossa cidade, para resgatar a nossa história, também para a nossa estratégia de atrair milhares de turistas que vêm a Salvador, e o turismo religioso tem crescido muito. Nós vamos estimular ainda mais. Nós temos entregado monumentos perenes para a sociedade, que vai agregar valor ao turismo religioso, vai agregar valor histórico e cultural também. O que a população brasileira sempre almeja, são soluções para o seu problema, para os seus problemas do seu cotidiano, e é isso que nós estamos buscando fazer sempre. O litro da gasolina em Salvador está custando quase R$ 7,00 e há previsão de novos reajustes ainda este ano. Com o combustível cada dia mais caro, muita gente já começou a refazer os cálculos para ver se realmente compensa continuar tendo carro. Há um mês, a forma de se locomover pela cidade mudou para a Lana. A estudante, que só andava de carro, passou a usar o transporte público para garantir a saúde mental e principalmente a do bolso. De gasolina, meu carro, que é bem econômico, ele gastava mais ou menos uns R$500 por mês. Na verdade, eu nem deixei chegar em um mês para ver. E de transporte público eu gasto R$88 por mês. Então a diferença é gritante. Não é só a jovem que teve que mudar hábitos. Com a alta no preço dos combustíveis, muita gente tem deixado o carro em casa e passado a usar o ônibus, o metrô ou até a bicicleta. Na última semana do mês de outubro, o valor da gasolina subiu mais de 3% nas bombas. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o preço médio do litro do combustível no país chegou a R$ 6,56%. A gasolina já acumula alta de 73% em 2021 e novos reajustes ainda podem acontecer neste ano. Por isso, é preciso hoje em dia colocar na ponta do lápis para saber se ainda vale a pena ter um carro próprio. Ele tem que colocar vários gastos que estão nesse volume aí. Por exemplo, o desgaste do valor do carro, o IPVA do carro, o seguro do carro, né, a manutenção, rodas e etc. Carlos era rodoviário, mas foi demitido no início da pandemia. Para não ficar sem trabalhar, se tornou motorista por aplicativo. Mas com o valor do combustível lá no alto, tem sido difícil lucrar no fim do mês. Eu não estou vendo que diz lucro na corrida, entendeu? Estou botando a gasolina e estou recebendo quase o mesmo dinheiro. E a partir de hoje, a tarifa da travessia Salvador-Itaparica pelo sistema ferry-boat está mais cara. O reajuste foi de quase 11%. O valor para pedestre passa a ser R$ 5,60. Carros pequenos, R$ 50,60. Segundo a Internacional Travessias, concessionária que administra o sistema, o reajuste é justificado pela alta do diesel, que teve um aumento acumulado de quase 36%. Veja a seguir a preparação do Bahia para enfrentar o Flamengo fora de casa e do Vitória para encarar o Vasco na luta contra o rebaixamento.
A Câmara de Vereadores de Salvador aprovou hoje à tarde o plano de concessões e parcerias da Prefeitura. Entre os serviços e equipamentos que podem ser concedidos à iniciativa privada estão praças, cemitérios, iluminação pública e equipamentos públicos como o elevador Lacerda. Vereadores de oposição fizeram um protesto em frente à Câmara contra o projeto de iniciativa do Executivo. O grupo promete entrar com uma representação no Ministério Público e alega que não houve debate com a população. Com a aprovação, o projeto de lei agora depende da sanção do prefeito Bruno Reis. Depois de vencer o São Paulo por 1-0, o Bahia já começou a preparação para o próximo compromisso pelo Brasileirão, enfrentar o Flamengo no Maracanã na próxima quinta-feira. Com a invencibilidade a 7 jogos, o torcedor tricolor está confiante no time. Quem vê essa mesa toda tricolor, imagina até que seja dia de jogo. Mas hoje não tem Bahia em campo. Só que não faltam motivos para esses torcedores vestirem a camisa do time. Eu nasci vendo o Bahia para frente, buscando um resultado, buscando um triunfo. É isso que a torcida, a nação tricolor, gosta de ver e quer ver. A torcida ainda comemora o triunfo de ontem sobre o São Paulo. Com um belo gol de Rossi, o tricolor baiano derrotou a equipe paulista por 1-0 na Arena Fonte Nova. A última vez que isso aconteceu foi no Brasileirão de 2017. Grato pelo Bahia, muito feliz mesmo. E ontem com a vitória mais ainda. O tricolor completou 7 jogos sem perder, com apenas um gol sofrido, desde a chegada do técnico Guto Ferreira. Essa invencibilidade traz mais confiança para medir forças com o próximo adversário, o Flamengo. Para enfrentar o Flamengo, o tricolor não vai ter o volante Patrick de Luca, que recebeu o 3º cartão amarelo, além de Jonas, machucado. E nada de descanso. Nesta segunda-feira, hora depois do jogo contra o São Paulo, o elenco já se reapresentou e começou a preparação para enfrentar o time carioca. O jogo está marcado para as 7 da noite da próxima quinta-feira, no Maracanã. Na 15ª posição, com 36 pontos, o Bahia se distanciou da zona de rebaixamento e do risco de cair para a Série B. O torcedor passou a sonhar mais alto. No momento que o Bahia mais estava precisando, a gente conseguiu vencer, dar um pulo daquela zona lá de baixo desconfortável e quem sabe aí com uma boa sequência de vitória, quem sabe almejar aí uma pré-Libertadores, né? Ninguém sabe, pode ser o G8, vamos ver aí. E o Vitória se prepara para enfrentar o Vasco da Gama na quarta-feira no Rio de Janeiro. O rubro-negro vive uma situação crítica no campeonato, com 97% de risco de ser rebaixado para a 3ª divisão. A missão do Vitória contra o Vasco da Gama é sobreviver na Série B. O time carioca não tem mais chances de subir para a Série A depois da goleada sofrida para o Botafogo no final de semana. Situação que, para o goleiro Lucas Arcanjo, não anula as dificuldades que o Vitória pode encontrar na partida. Independente do resultado de ontem do Vasco da Gama, né? A gente já tinha em mente que esses 4 jogos que vêm tem que vencer os 4, independente se eles ganhassem, se tivesse chance de ainda ir para a Série A. Mas a gente está focado e vai enfrentar esses 4 jogos como final. O Vitória ainda enfrenta o Cruzeiro, CRB e Vila Nova até o fim da competição. Para a equipe, enquanto há jogo, há esperança. A gente não está com o pensamento de que é para a Série C, né? Claro que a gente tem que tirar a Vitória dessa situação, está bastante focado, então a gente não passa nem pela nossa cabeça essa questão de queda para a Série C, né? Que a gente tem que permanecer e vamos permanecer na Série B. O confronto contra o Vasco acontece na quarta-feira, às 9h30 da noite, em São Januário, válido pela 35ª rodada do campeonato. Com 34 pontos, o Vitória ocupa a penúltima posição na Série B. Na verdade, assim, a gente tem que ir jogo após jogo, não tem como a gente botar um saldo de pontos, né, máximo. A gente tem que ir jogo após jogo, conseguir as vitórias que faltam para poder conseguir os pontos que tem que conquistar. O Band Cidade hoje termina aqui. Você pode rever as nossas reportagens no canal da Band Bahia no YouTube. Para você, uma boa noite. Obrigada pela companhia. Até amanhã.